agora eu entendi. Tá explicado. É que eu gosto de tudo muito bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes. Ricardo Rose. Olha, o Felipe Monteiro falou aqui de um jeito que ele também tem uma retórica, ele gosta de fazer talvez o cortezinho dele na internet, mas tá certo. Felipe, isso, meu. Não, vamos lá. Olha só, 1/3 da esquerda tá certo, é lulopetismo, 1/3 da direita é Bolsonaro. A diferença é que nesse momento o Bolsonaro é inelegível, apesar de que ele está se auto-intitulando candidato. E se ele conseguir, será o candidato da direita e vai inviabilizar qualquer outra candidatura. Aí, de novo, nós teremos a polarização Lula e Bolsonaro e vamos ver para onde esse outro terço do eleitorado, que nem quer Lula, nem quer Bolsonaro, vai pender. A eleição passada foi levemente para Lula, pode ser que nessa eleição seja levemente para Bolsonaro. Não sabemos. Em Bolsonaro não sendo candidato, ao contrário do que eu acho que a Ana falou aqui, que só tem esses outros nomes porque Bolsonaro está inelegível, não. Tem esses outros nomes porque Tarcísio é um baita gestor. Tarcísio tem um projeto de país. Tem nada. Tem um projeto de país. Ratinho Júnior tem mais de 80% de aprovação. É um bom gestor já na reeleição no Paraná. O Eduardo Leite também é a mesma coisa no Rio Grande do Sul. Caiado também. O Zema, que inclusive estava hoje aqui no Pânico falando um pouco do que ele pensa, também. Ou seja, tem muitos nomes que estão fazendo boas gestões em estados importantes no Brasil. Por isso esses nomes automaticamente viram presidenciáveis. Então, aí nós temos uma parcela, vamos assim chamar, dessa pesquisa, que é representada aqui por Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que estão mais próximos do campo bolsonarista. Mas Tarcísio de Freitas, ele corresponde ao campo bolsonarista, mas ele começa a penetrar mais na centro-direita, no centro, ele dialoga com várias frentes, é um candidato fortíssimo se for candidato. Se o Tarcísio for candidato, é fortíssimo. Acho que a Michele também, como o Diego falou aqui, fala muito bem com os evangélicos, ela quebra uma série de objeções que tinham em Bolsonaro, por ser mulher, por falar muito bem, por estar se preparando bem para o cargo. Então, vamos devagar. Eu acho que essa pesquisa mostra vários fatores diferentes. Em Bolsonaro não sendo candidato, muito provavelmente nós não teremos necessariamente a mesma polarização. Teremos Lula representando aquela velha esquerda que não se renovou e teremos um outro candidato, uma nova opção, mesmo que esteja conectada a um bolsonarismo, mas é uma nova opção. Michele Bolsonaro nunca governou. Não dá para você dizer como ela pensa ou não pensa, se não der a oportunidade dela falar, dela se manifestar. Tarcísio de Freitas vem mostrando no estado de São Paulo que é um baita de um gestor, desenvolvimentista, gosto do Tarcísio, acho que seria um ótimo presidente da República. Enfim, tem alternativas na direita. O Felipe pode não gostar, que ele já demonstrou a simpatia dele pelo Ciro. Eu particularmente até gosto do Ciro. Acho que o Ciro tem um plano de país, sim. Apesar de eu não concordar com alguns pontos do plano do Ciro, acho que ele deu um bom plano. Mas na esquerda não tem esse espaço. É Lula ou é Lula, ou quem Lula quiser. Rose, eu não estou entendendo. Enquanto você falava do Tarcísio, que é um ótimo gestor, ele está indo muito bem aqui em São Paulo, está com reeleição assegurada. Sei lá, eu acho que ele está administrando muito bem o estado de São Paulo. O Felipe Monteiro praticamente debochou, duvidando que ele seja um bom gestor. Você não acha o Tarcísio um bom gestor? Eu acho que não. Por favor, quero te ouvir. Eu acho que não. Eu te falo por quê. O Tarcísio sentou na cadeira de governo do estado de São Paulo e tudo que ele fez foi seguir o cronograma de projeto que o PSDB aprovou no estado de São Paulo, lá atrás. Por isso eu acho ele inteligente. Lá atrás. Sim, mas não tem uma cara. Qual que é o governo do Tarcísio? É Tucano? É o novo Tucano? O Tarcísio é o novo Geraldo Alckmin, né? Só que do lado do Bolsonaro, porque não tem nenhum projeto. Olha, mito, tirando a escola cívico-militar, que ele quer implementar em São Paulo, né? Grande projeto. E não conseguiu ainda implementar, tirando esse projeto, não tem nenhum projeto com a cara do Tarcísio. Privatização da Sabesp, já estava previsto lá atrás. As concessões todas que estão sendo feitas de rodovias, já estava previsto lá atrás, pela Artesp, dos governos tucanos anteriores. Ou seja, é um governo que não inova em nada, que não tem cara, que não tem espírito, né? É um gestor que você está na cadeira. Se tirasse o Tarcísio, colocasse um poste, ou deixasse a cadeira vazia, ia dar exatamente no mesmo lugar. O Tarcísio não tem projeto de país, não tem projeto para o estado de São Paulo. O único projeto do Tarcísio para o estado de São Paulo é continuar a gestão tucana, sem entrar no mérito se a gestão tucana no estado de São Paulo foi boa ou ruim. Aí tem outro agravante que as pessoas esquecem, né? Normalmente, o são paulismo vai contra os interesses do Brasil. Então, dificilmente na história, só um caso, né, o Jânio Quadros, né, todos os outros candidatos à presidência da República que foram governador do estado de São Paulo perderam as eleições. E por que perderam as eleições? Exatamente porque não é possível você fazer um projeto nacional estando na cadeira de governador do estado de São Paulo. Então, o Tarcísio vai ter muita dificuldade
caso ele deixe a reeleição do Estado de São Paulo e dispute a presidência, de ganhar as eleições ano que vem para a presidência da República. Por quê? Porque simplesmente é assim que é a história. Pega a história toda, como é que funciona. Nunca um presidente, um governador do Estado de São Paulo conseguiu ganhar as eleições para a presidência da República, porque a pauta do são paulismo normalmente é contraditória com a pauta de país. Ô Diego Tavares, o PSDB estava já desgastado, desde 1995 até 2022, não há quem resista, não é? Então, o Alckmin, o Serra e depois o Dória já estavam com uma imagem, o povo queria novidade. E, claro, depois de muito tempo, você tem desgastes de imagem também. Mas ele pegou um Estado deficitário em 95 e entregou um Estado com superávit de 50 bilhões de reais, com 20 das melhores rodovias. Seguir uma gestão que está dando certo, implementando uma nova dinâmica, com mais privatizações, com um pouco mais de rigor no campo da segurança pública, não seria uma medida inteligente por parte do Tarcísio? Não entendi por que isso significa ser mau gestor. Quer dizer que bom gestor é aquele que diz, eu esqueço tudo que foi feito de bom e começo de novo? Não coloca a palavra na boca, não. Felipe Monteiro, para esclarecer, e depois Diego Tavares. Eu nem tenho mérito se a gestão tucana era boa ou ruim. O que eu falei foi o seguinte, que o Tarcísio está continuando a gestão tucana. A gestão do Tarcísio não tem cara nenhuma. Parece que é a gestão Geraldo Alckmin, gestão Rodrigo Garcia, gestão João Dória. Todos os projetos que o Tarcísio aprovou de privatização foram projetos que já estavam definidos na gestão passada. Sim, isso é verdade. Não deve ser ruim ou não. Mas isso é verdade. Mas isso significa ruim? Significa que ele é um bom gestor, ele dá sequência aos bons projetos. Diego Tavares. O Felipe Monteiro disse há pouco aqui que eu represento o atraso, mas eu acho que não tem nada mais atrasado em termos de gestão pública do que aquele gestor que quer sentar na cadeira e reinventar a roda. Também. Começar tudo do zero, refundar todos os programas do Estado. O Tarcísio demonstra nobreza ao abraçar boas ideias que vieram dos governos anteriores e dar continuidade. Ora, a privatização da Sabesp era algo que era discutido há décadas, PP. Há décadas. Você quer maior marca de um governo do que um governo que consegue realizar. Inclusive foi premiado na Bolsa de Nova York com os melhores prêmios a respeito de privatizações, em razão da privatização da Sabesp, tudo que o Tarcísio fez pelo Brasil enquanto ministro do governo Bolsonaro e aquilo que ele vem fazendo como governador de São Paulo. Enfim, é o Felipe Monteiro aqui dizendo que o governo Tarcísio não tem uma marca contra 61% dos habitantes do estado de São Paulo que aprovam a gestão do Tarcísio. Desses 61, 41% que dizem que a gestão é ótima. Então, Felipe Monteiro, você dizer que o Tarcísio, só porque nunca antes na história desse país um governador paulista conseguiu se alçar à presidência, que o Tarcísio não pode fazer isso, é um equívoco tremendo. Nunca antes na história desse país também imaginava que um carioca poderia ter uma aprovação tão grande aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio rompeu essa barreira ao se eleger governador. Ora, nada impede que com a boa gestão que ele vem fazendo, ele consiga romper também e quebrar esse tabu e se tornar um presidente da República. Bom, eu já ouvi a opinião já ouvi a posição do Felipe Monteiro. Eu quero mais. Eu não quero mais do mesmo. Eu quero mais. Você quer mais do mesmo. Você acha que é legal manter exatamente a política anterior. Mantém, mas dá cara. É o primeiro mandato eletivo dele, PP. Faz novos projetos. PP. O que o Tarcísio acha de educação? A educação de São Paulo é uma porcaria. A educação de São Paulo é uma porcaria. A educação de São Paulo, o estado de São Paulo é um dos estados mais ricos da federação e comparado com outros estados é uma porcaria. É claro. O que o Tarcísio fez para melhorar a educação de São Paulo? A educação dos estados... Nada. Você vai deixar eu falar, Pepe? Você falou, cara. Eu tô te rebatendo aqui. Você falou, eu vi, agora você ouve. Eu faço questão de rebater essa falácia, Pepe. Olha lá, vamos lá. Ponto principal, né? A educação de São Paulo, o estado mais rico da federação, com uma das melhores educação do Brasil, comparado com os outros estados que têm menos recursos. O que o Tarcísio fez para melhorar a educação do estado de São Paulo? Absolutamente nada. Não tem projeto pedagógico, não tem projeto para educação. O que o Tarcísio fez para melhorar a saúde de São Paulo, que também não é lá essas coisas? Absolutamente nada. Ou seja, vocês pegam só o ponto que é interessante, daria para defender, que são as privatizações. Beleza. Continua a privatização do governo passado. Mas e os outros pontos daria para melhorar? O que ele fez? Absolutamente nada. Para a educação, o que ele propôs? Escola cívico-militar, que não conseguiu ainda aprovar e implementar. Olha que absurdo. Então, quando você fala que dá para elogiar aquele gestor que senta na cadeira e continua o projeto, bom, eu até entendo esse argumento, né? Mas não dá para você esquecer que poderia ser muito melhor. E você acha que mais do mesmo é bom. Eu sempre penso melhor.
sempre pensa no melhor, sempre pensa em aprimorar as instituições, aprimorar o governo. Infelizmente, o Tarcísio não conseguiu aprimorar nada. Sua posição está clara, agora vamos ouvir o Diego sem você interrompê-lo e depois a Ana Beatriz Hirsch, que também quer falar. Tua posição está muito clara, o telespectador já viu, já gravou. Agora eu quero ouvir o contraponto do Diego e depois da nossa brilhante... Ele, só para saber, você está dando palavra 2 vezes para ele. Mas Não. Você falou, ele fez a réplica. Ele falou, eu fiz a réplica. Não, ele falou, você contestou e agora ele vai fazer a réplica. Pepe... Diego, por favor, eu não tenho medo de ouvir argumentos e contra-argumentos. Eu quero ouvir você e depois a Ana Beatriz Hirsch. O Pepe fala tanto que ele até esquece quem falou primeiro e quem falou depois. Mas, Pepe, por que o Tarcísio não pode fazer uma grande transformação na educação paulista para pegar só esse ponto e não me estender muito aqui? Primeiro, porque as diretrizes da educação são diretrizes nacionais. Elas vêm do Plano Nacional de Educação. Então, no conteúdo, o Tarcísio não tem a grande possibilidade de fazer uma... Não é verdade. A respeito Não é verdade. das escolas cívico-militares, não é verdade. Seria um baita programa que, inclusive, validou resultados, apresentou excelentes resultados, mas foi judicializado pela galera da esquerda aqui do estado de São Paulo. Então, fica difícil para o gestor romper algumas barreiras. Mesmo assim, Tarcísio vem conseguindo. Por último, por que a educação em outros estados mais pobres que o estado de São Paulo são iguais ou, de repente, até melhores? O que não é, porque a educação paulista é a melhor educação do Brasil. Em outros estados, você tem uma participação no orçamento federal muito menor. É o problema do pacto federativo, porque o estado de São Paulo, para cada R$10 que encaminha para a União, tem R$1 de retorno. Nós pagamos a conta aqui do estado de São Paulo de outros estados que são deficitários. Aquilo que faz com que o nosso orçamento aqui seja reduzido proporcionalmente em relação a esses outros estados. Então, Pepe, estão muito claras as razões pelas quais o Tarcísio não pode, no campo da educação, fazer essa grande transformação. Uma revisão do Pacto Federativo, que seria muito necessária no nosso país, poderia corrigir essa gravíssima distorção. Ana Beatriz Hirsch. Uma linha breve só, Capeixe. Essa é a prova porque nunca o governador do estado de São Paulo consegue se viabilizar candidato à presidência da República. Olha o que o Diego colocou aqui, que o problema do estado de São Paulo de educação é que tem que rever o Pacto Federativo, ou seja, dar mais dinheiro para São Paulo em detrimento de outras regiões pobres do Brasil. Um argumento que contraria a lógica de uma república federativa. No estado de São Paulo, a política assistencialista, ela não prevalece porque é um estado empreendedor. Em determinadas regiões do país, com o interior paupérrimo, as pessoas com dificuldades, a política assistencialista é uma necessidade. Então, quando você vê o empreendedor e você não dá a ele o aspecto assistencialista, você perde voto em determinadas regiões do país. E outra coisa... Agora eu quero ouvir a Ana Beatriz Hirsch, porque você não pode ser Felipe Monteiro Talk Show. Nós temos aqui outros 2 debatedores. Não. Então, Ana Beatriz Hirsch, advogada, professora, racional, calma, tranquila e imparcial. É uma empreendedora tucana que veste vermelho. Queria ouvir você. Gente, olha, calma e racional. Eu espero que o meu marido esteja assistindo esse programa e veja que alguém no mundo me acha calma e racional. Fora isso, desculpa a brincadeira, é muito difícil a gente tratar do Tarcísio em São Paulo e do que seria o Tarcísio em um projeto nacional. Por quê? Por tudo que a gente está falando até agora. O Brasil, ele é um país que tem dimensões continentais. Ele é muito diferente em determinadas regiões. Eu não concordo com o PP quando ele diz que o Tarcísio não tem projeto nenhum, que o Tarcísio não leva nada a lugar nenhum, que ele não tem... Eu gosto do jeito que o governador Tarcísio tem comandado o Estado e eu acho que ele tem uma coisa que é muito elogiável, e isso sim ele pode usar na projeção nacional, que é a comunicação. Uma das minhas maiores críticas com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro era exatamente a forma como ele se comunicava, né? O Tarcísio, ele tem uma comunicação mais eficiente, ele é mais calmo, ele é mais respeitoso na forma de falar, e para mim isso já é meio caminho andado, né? Agora, tem questões que vão ter que ser avaliadas se ele efetivamente tomar a frente a uma candidatura em 2026, uma candidatura para a presidência, que é exatamente como ele vai lidar com as diferentes realidades que o Brasil tem. O que ele pretende fazer com essas diferentes realidades? Por quê? Porque não dá para simplesmente achar que ele vai conseguir replicar o que ele faz em São Paulo. E veja, eu gosto do que ele tem feito em São Paulo. Tenho lá críticas, como eu teria qualquer candidato, em especial com relação à segurança pública, porque, enfim, qualquer pessoa que
anda na rua, tem medo de andar na rua, e eu acho que isso não é vida. Mas, de todo modo, quem será o Tarcísio para o resto do Brasil? Como ele vai pegar os bons exemplos que ele pode ter adotado aqui em São Paulo e transferir para novas realidades que existem ao redor do Brasil? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita nesse momento. Tem um ponto, só posso fazer só uma anotação, claro. Ana, que essa sua dúvida é muito pertinente, mas a gente precisa lembrar da história do Tarcísio como político. Ele começa como ministro no governo Bolsonaro e quando se lançou pré-candidato aqui em São Paulo... Começa na Dilma, verdade. Ele era do DENIT no governo Dilma. Mas como ministro no Bolsonaro. Como ministro no governo Bolsonaro, como figura política no governo Bolsonaro. No governo Dilma ele era um técnico. Mas se você me deixar concluir, Pepe, o governador Tarcísio ele começa como ministro. Ele até recebeu uma crítica muito grande quando se lançou pré-candidato a governador de São Paulo, que ele deixou São Paulo em último lugar nos seus planos de estruturação do país. Então o Tarcísio ele rasgou o Brasil inteiro com rodovias, ele levou a infraestrutura para muitos outros estados quando ele era ministro. Então ele já tem um background de trabalho quando foi ministro do Bolsonaro e agora fazendo um grande trabalho no estado de São Paulo. Isso tudo, e não estou dizendo que isso é determinante também, mas pode compor o cenário de uma candidatura robusta à presidência da República. E o que valida isso não é só a minha opinião, é a pesquisa que nós repercutimos aqui logo que abrimos o programa. Tarcísio hoje é o principal nome da direita quando o Bolsonaro é retirado do cenário. Então, não dá para fazer como o PP fez aqui, de desprezar a candidatura do Tarcísio simplesmente sobre o argumento que supostamente ele não teria uma marca do seu governo, que ainda nem acabou. Bom, Ricardo Rous. Peraí. Não, peraí não. Quem vai falar é o Ricardo Rous. Quem vai falar é o Ricardo Rous agora, por favor. Ele não falou ainda. Ele falou uma vez para a Ana, voltou a falar... Mas o Ricardo Rous não falou nenhuma. Então ele vai falar. Você falar para o Diego, então. Ricardo Rous. Depois você vai falar. Ricardo Rous. O Felipe Monteiro... Ele me fala ainda. Não fala meu nome então, cara. Você vai falar em seguida. Então eu falo então depois de você. O Felipe Monteiro, Ricardo, eu quero ouvir você... Que depois... de mim vai passar para o Ricardo Rous, cara. Tem uma lógica isso aí. Tá bom, então, Ricardo, se eu pedir a você, que ele está um pouco... O Felipe está um pouco agitado hoje. Tá. Eu vou fazer a pergunta, ele responde e aí você faz um comentário em cima disso. Felipe Monteiro, você diz que o Tarcísio não tem uma marca, diz que não é um bom gestor, ou que se é um gestor, só está copiando o que os outros fizeram. Mas, de acordo com a Paraná Pesquisas, divulgada no dia 6 de maio... 67% dos paulistas aprovam o governo Tarcísio. Será que você não está tendo uma visão um pouco distorcida do que o resto da população está vendo aqui no estado de São Paulo? Capês, historicamente, nos últimos 24 anos que o PSDB governou o Brasil, todos os governadores tiveram aprovação alta. Nenhum tem aprovação baixa no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado arrumado, né? E eu não estou criticando o Tarcísio pela crítica ao Tarcísio, não. Estou criticando o Tarcísio assim, eu queria muito mais do Tarcísio do que ele está fazendo. Porque continuar somente os pipelines, cronograma de projetos de infraestrutura do governo anterior, continuar os projetos do governo anterior, né, além dos de infraestrutura, eu acho muito pouco. Acho muito pouco. Eu queria que ele fizesse um movimento para melhorar a educação, com projetos inovadores, que ao contrário do que o Diego colocou aqui, os governadores do estado podem sim aprimorar a educação de forma metodológica. Tanto é que Sobral, por exemplo, o Ceará, melhorou em muito a educação do Ceará e de Sobral especificamente, exatamente colocando mais aulas de português, mais aulas de matemática. Uma simples mudança estrutural já consegue ter um resultado muito maior na educação. E o Tarcísio podia fazer isso. Podia colocar, por exemplo, educação integral em todas as escolas do estado de São Paulo. Não colocou. Ou seja, a minha crítica não é crítica pela crítica. A minha crítica é querendo muito mais. Eu acho que São Paulo está muito mal acostumado, né? Porque, felizmente, né, para alguns, o governo anda sozinho. Né? Pode mudar o governador e tal, porque o cronograma de projeto está ali colocado. Né? Mas, Diego, você colocou um ponto que não é verdade. Você falou que a melhor educação do Brasil é de São Paulo. Não é, cara. É em 6º lugar do IDEB. 8º também no ensino fundamental. Ou seja, está muito aquém pelo dinheiro que o Estado arrecada e aloca em educação. Então, eu vejo, infelizmente, que o Tarcísio, na minha régua, tudo bem que a minha régua é maior que a régua do Diego, a régua da direita, eu quero muito mais, né? O pessoal acha que manter do jeito que tá bom. Né? Na minha régua, o Tarcísio não colocou uma cara no governo do Estado de São Paulo, ele não colocou mesmo. Muito bem. Vamos ouvir agora o Ricardo Rous. Ricardo Rous, estava vendo aqui os picos de aprovação, desde o governador Mário Covas, na sequência. Covas teve 42%, o Alckmin 47%, Cláudio Lembo 38%, o Serra chegou a 56%,
Depois o Alckmin, 55%. O Dória, 44%, pegou uma pandemia. O Rodrigo Garcia, 31%. E o Tarcísio de Freitas, mais que todos estes, com 67%. Eu queria saber se isso significa alguma coisa. Está aqui o índice de aprovação. Ótimo e regular junto. E, bem, eu acho que o Felipe Monteiro não vai querer deixar as pessoas falarem hoje, pelo jeito. Mas eu vou insistir. Você acha que essa aprovação de 67% diz alguma coisa? E eu queria dar um outro dado para você. Ele criticou a educação de São Paulo e, de fato, a educação de São Paulo precisa melhorar. Mas são 3,7 milhões de estudantes, mais de 5 mil escolas, 234 mil servidores. Não é fácil, considerando ainda a situação das periferias, da violência, dos fatores de injustiça social, não é fácil de uma hora para outra melhorar esses índices. E isso demora muito tempo porque deve ser compatibilizado com a questão social. Eu queria ouvir você, que falou muito pouco até agora. Eu queria ouvir, as pessoas querem ouvir a sua opinião. Capês, eu acho que o PP fez uma comparação aqui que, apesar de ser interessante, ela não tem fundamento. Porque comparar a cidade de Sobral, que é menor que a cidade de Tiradentes aqui, com o estado de São Paulo, não tem nenhuma lógica. É forçar uma barra. Que estado? Você falou cidade de Sobral. Sobral é o estado do Ceará. Cidade de Sobral, que por acaso eu fui lá, fui conhecer escolas em Sobral. Emílio Sendi, inclusive, que era a melhor escola no IDEB, a época que eu estive em Sobral para conhecer, fez mudanças importantes, sim, teve um resultado importante na cidade de Sobral e o estado de Ceará de maneira geral. Acho que a educação de São Paulo pode melhorar, mas vem avançando. O governador trouxe um secretário do Paraná, que teve experiência, bom desempenho, que é o Renato Feder, que é o atual secretário aqui, vem tentando implementar algumas mudanças, esbarra no sindicato que complica, esbarra na justiça, porque partidos políticos aqui no Brasil que perdem no voto na Assembleia Legislativa entram na justiça para tentar barrar e acabam barrando, como é o caso das escolas cívico-militares, que é uma proposta do governador Tarcísio aqui em São Paulo. Enfim, tem vários pontos. Tarcísio pegou o estado de São Paulo com mais de 760 obras paradas, porque vinha de uma pandemia, vinha de um governo onde o Dória saiu e ficou o Rodrigo ali na frente, as obras ficaram paradas, mais de 700. O Tarcísio está dando andamento, saiu ali do papel mais de décadas, mais de 50 anos, o túnel Guarujá-Santos, que não saía do papel. Tarcísio junto com o governo federal, E isso é ser um bom gestor. É, apesar de ser alguém que veio da base bolsonarista, que trabalhou, como você disse, Pepe, no governo da Dilma, trabalhou como ministro do governo Bolsonaro e fez muita obra pelo Brasil. Isso o catapultou para ser governador e ganhou a eleição como governador no estado de São Paulo, dialogando com o governo federal, como um bom gestor deve fazer. Por isso saiu a obra lá do túnel Santos-Guarujá, dialogando, governo do estado, governo federal. Não ia, 100 anos aquilo ali não saía. O Lula falou que ia colocar 100 anos e não saiu a obra. O Lula já foi presidente. Vamos lá. O Ricardo Rose está com a palavra. Tarcísio quis visitar o Lula. Felipe Monteiro, respeita a palavra, tá? O Ricardo Rose, você está mostrando já, ao meu ver, uma tendência muito grande. Vamos ser imparciais aqui. Vamos ouvir os colegas. Você parece que está desesperado, não pode falar bem do Tarcísio, que você entra em pânico. O que está acontecendo? Calma, a verdade. O que está acontecendo? A verdade Ricardo Rose está com a palavra. Em 2002, o Lula ganhou a eleição, não saiu o túnel. O Lula se reelegeu, não saiu o túnel. A Dilma ganhou a eleição, não saiu o túnel. A Dilma se reelegeu, não saiu o túnel. O Guarujá Santos, por exemplo, que você disse que o Lula queria. Agora, no terceiro momento, com a habilidade do Tarcísio, sim, tem a parceria com o governo federal, tem dinheiro do governo federal, mas é a habilidade, é o jogo político, Felipe. Essa falta de habilidade, por exemplo, talvez, que a gente não vê no Ciro, e o Ciro não ganhou a eleição. Com um bom projeto, com um plano de país necessário. Mas a habilidade política conta. Infelizmente, não tem jeito. É assim que está funcionando. Então, o Tarcísio tem habilidade política, costura bem com o centro, costura bem com quem tem que governar, conversa com o Lula quando tem que conversar, tem boas relações internacionais. Para mim, é um bom gestor. Se for candidato a presidente com grande chance, imagine uma chapa Tarcísio-Michele. Imagine uma chapa Tarcísio e Michele, que vai pegar aí boa parte do bolsonarismo que gosta da Michele, e o Tarcísio ali que veio daí, mas que rompeu essa bolha do bolsonarismo. É uma grande chapa, é bem forte. Acho que o Tarcísio faz uma boa gestão em São Paulo, sim, tem habilidades em continuar bons projetos, em pausar projetos, tem dado um outro tom para a segurança pública de São Paulo. Dá uma olhada nos números da segurança pública no estado de São Paulo, como vem melhorando. E é óbvio, o governo dele não terminou ainda, tem muita coisa ainda que pode ser feita e acredito que o próprio
governador tem ciência disso e fala isso. Tem muita coisa por fazer na educação em especial que pode melhorar bastante, apesar das tentativas positivas, tanto do secretário Feder quanto do próprio governador. Às vezes esbarra na necessidade da aprovação do legislativo, que o Felipe esquece, e o legislativo, quando o governador ganha, vai para a justiça. Aí a justiça barra um projeto que era para estar andando. Tem maioria na Assembleia, cara. Agora, Ana Beatriz Rich, o fato do Tarcísio ser diretor do DENIT no governo Dilma, depois ter prosseguido com Michel Temer, virado ministro no Bolsonaro e depois governador, não mostra uma certa habilidade de conviver com pessoas que pensam diferente dele e, ao mesmo tempo, se manter como gestor? Isso não pode ser um fator positivo nas próximas eleições? Capês, com certeza. E quando na minha fala anterior eu falo sobre a forma do Tarcísio se comunicar, é também por esses motivos. Ele consegue transitar pelos mais diversas personalidades, vamos dizer assim, e ele consegue manter o respeito, a cordialidade com todos eles e consegue ser respeitado, que hoje eu acho que é algo extremamente difícil. Ele consegue dialogar e ele consegue manter o respeito. Vide tudo que a gente tem visto recentemente na política brasileira. Este já é um diferencial e tanto. E eu tenho certeza que eu não estou sozinha, que tem muitas pessoas que prezam pela educação e pelo respeito, que querem ver líderes que saibam se comunicar e que saibam dialogar. As divergências, elas sempre vão existir. Mas a partir do momento em que você consegue, mesmo sabendo da divergência, dialogar para tentar construir uma solução que seja boa para todo mundo, a gente já está anos-luz do que a gente tem visto hoje em dia. E é isso que a gente precisa para o nosso país. Agora, Diego Tavares, vamos imaginar que o Lula saia mesmo candidato à reeleição. Uma chapa Michele Bolsonaro, uma mulher com o nome Bolsonaro, a marca Bolsonaro, o apoio de Jair Bolsonaro, tendo Tarcísio de Freitas como vice-presidente e provavelmente gestor dessa administração, não seria uma chapa forte? Seria uma chapa, Capês, no cenário político atual, na minha opinião, imbatível. Você traz a Michele Bolsonaro com o sobrenome de peso, que traz o voto do ex-presidente Bolsonaro, e você coloca o Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista que conseguiu romper, inclusive, a bolha do bolsonarismo. Acho que foi, inclusive, uma das únicas figuras dentro da direita que conseguiu entrar em embates com o ex-presidente Bolsonaro e não sofrer desgaste algum, como foi o caso do embate que tiveram na reforma tributária, como foi o caso do embate que tiveram quando o Tarcísio, por algumas vezes, subiu no palanque com o atual presidente da República. Agora, eu não acredito nessa composição de chapa, e eu explico por quê. Se Michele for a candidata, torna-se muito importante que o Tarcísio vá à reeleição para manter o governo aqui do estado de São Paulo, que sem o Tarcísio no jogo, também vai ser muito disputado entre diversas outras figuras aqui no estado que começam aí a ensaiar pré-candidaturas ao governo do estado, pensando nessa hipótese de que Tarcísio seja o candidato à presidência da República. Então, essa chapa eu acho que de fato é uma chapa muito forte, mas eu tenho pouca fé de que seja uma chapa que se concretize diante da necessidade, não só de ganhar as eleições nacionais, o governo federal, como a necessidade que existe também no campo da direita de manter o governo do estado de São Paulo.